Autor: Mariano Fernandes Inguita. Livro: Educação e Transformação Social. Capítulo 4. Família e Escola. Encontros e desencontros. Creio ter sido Otávio Paz quem afirmou que a história de Espanha e da América era a história de um encontro, um desencontro e um reencontro. A sequência resulta particularmente sugestiva para a escola, dado que a semelhança entre a educação dos indivíduos e a civilização das sociedades, de modo algum é novidade. A descoberta das Américas pelos espanhóis e a colonização europeia da África subsaariana e dos mares do sul alimentaram a ideia da evolução da humanidade, da barbárie à civilização, que rapidamente se projetaria sobre a escola. Por exemplo, Hegel afirmava que a criança deve percorrer na sua educação as sucessivas fases que a humanidade seguiu no seu processo de civilização. A transformação, o desenvolvimento do indivíduo, diríamos atualmente, deve seguir os passos da filogênese, o desenvolvimento da espécie. Rousseau não era senão uma transposição do bom selvagem, conduzido suavemente pelo seu mentor para a maturidade, ou seja, para a civilização. O período de expansão da escolarização foi e é de alguma forma semelhante à conquista da América. O mesmo se tem dito do encontro entre os dois mundos, que foi mais um choque de poder. Pode aplicar-se à escolarização. Famílias carenciadas de educação em vez de índios alheios à civilização, aldeias ou bairros urbanos em vez de acordos, professores em vez de missionários, escolas em vez de igrejas ou missões. As famílias, por um lado, não podiam resistir a essa invasão e, por outro, não entendiam por que fazê-lo, dado que, ao fim e ao cabo, também abria para os seus filhos um mundo de oportunidades inéditas e prometedoras. Na melhor das hipóteses, a generalização da escolaridade coloca a instituição em contato com uma infinidade de famílias diferentes, dispostas e percebidas por ambas as partes num escalão inferior àquela na escala da cultura, da civilização, da modernidade e do progresso. Ao mesmo tempo, a escola antepunha-se à família, contava com ela como base de apoio, se bem que os professores, no seu campo de educação, substituíam com plenos direitos os pais. Tudo isso tem vindo a mudar radicalmente. Partindo do ponto de vista da escola, a família já não está no lugar em que se encontrava, ou pelo menos já não é a mesma família, com as mesmas possibilidades e funcionalidades que antigamente. Isto supõe uma deslocação da família para a escola, em primeiro lugar, das funções de responsabilidade e, em segundo, da socialização na sua forma mais elementar. Por outro lado, a família já não aceita facilmente uma posição de subordinação, uma posição diferente perante os professores, o que acarreta um terceiro problema, o de quem controla quem. Comunidade, família e custódia, o adeus à tradição. As crianças adoram ir de férias à aldeia, dado que para elas representa um espaço no qual podem movimentar-se livremente, sem se sentirem fechadas nas escolas, sem férias, nem nas suas casas, a vida faz-se na rua. Os pais, ainda que já prefeririam destinos mais confortáveis, deixam-nos muitas vezes ficar na aldeia com familiares. O facto de todas as pessoas se conhecerem e o provável aumento de parentes adultos em casa permitem uma socialização não institucionalizada dos cuidados infantis. Se comem a horas, ou nem sequer isso, deixam-nos à vontade o resto do dia. Estas férias, pouco atrativas em muitos aspectos, têm, separadamente, várias funções. Em primeiro lugar, a virtude de reproduzir as condições da socialização e do controlo da infância na sociedade tradicional. Por um lado, uma comunidade pequena, na qual todos se conhecem diretamente ou indiretamente através das gerações. Todo mundo é o filho de alguém, e sabem a que família pertence cada criança, permite um controle difuso de toda a infância por toda a geração adulta. Além disso, os limites são mínimos e acessíveis, não há estranhos, os veículos a motor circulam devagar, etc. Por outro lado, numa família numerosa na qual se reúnem várias gerações de adultos e ramos colaterais do mesmo tronco que vivem o resto do ano separados, os jovens também estão livres da escola e do trabalho e podem cooperar com algumas tarefas domésticas. Esta forma de vida tradicional desapareceu para não voltar, ainda que reapareça de forma folclórica nas férias, juntando-se famílias numerosas com mais de 2 adultos, avós, irmãos ou primos dos pais, com uma série de irmãos em que os mais velhos cuidam dos mais novos, estando a mãe permanentemente em casa. Em vez disso, temos famílias nucleares, em que os únicos adultos são o par de progenitores ou talvez apenas um deles, geralmente a mãe. Também a custódia da infância, anteriormente assumida sem problemas pela grande família e pela pequena comunidade, deixou de ser apenas um problema familiar para se converter num problema de muitas famílias. Cidades enormes e hostis e casas exíguas são já parte do cenário. Nestas circunstâncias,
A sociedade volta-se para aquilo que tem mais à mão e aparenta ser essa instituição mais próxima, à medida que as crianças contam com um quadro de pessoal profissionalizado em educação, a escola. Ainda que entre os professores sejam frequentes as reprovações em relação ao abandono de responsabilidades por parte da família, nada há de chocante neste processo. Trata-se de uma socialização da custódia análoga à de qualquer outra atividade necessária para a cobertura das nossas necessidades. As sociedades são cada vez menos autossuficientes e todos consumimos o que não produzimos e produzimos o que não consumimos, correspondendo a uma sociedade baseada no intercâmbio. Além disso, a cooperação gera economias de escala e garante uma determinada normalização. Confia-se em parte a custódia à escola do mesmo modo que se confia a produção do pão ao padeiro ou do leite ao leiteiro. Seria impensável a saída das mulheres para a esfera pública sem essa socialização da custódia. Atualmente, a escola complementa a família como no passado fazia a pequena comunidade envolvente. A socialização da socialização e o imperialismo escolar. A crise da família e da comunidade como instituições socializadoras é também, em parte, a sua crise como responsáveis pela socialização. Aqui confluem outros processos similares, como aqueles que afetam a aprendizagem e a religião. Em qualquer caso, as instituições que anteriormente partilhavam a socialização, a domesticação, a disciplina e a moralização da infância, desaparecem agora, retiram-se, inibem-se ou simplesmente perdem eficácia. Também a custódia da infância, anteriormente assumida sem problemas pela grande família e pela pequena comunidade, deixou de ser apenas um problema para se converter num problema de muitas famílias. Cidades enormes e hostis e casas exíguas são já parte do cenário. Nestas circunstâncias, a sociedade volta-se para aquilo que tem mais à mão e aparenta ser essa instituição mais próxima, à medida que as crianças contam com um quadro de pessoal profissionalizado em educação, a escola. Ainda que entre os professores sejam frequentes as reprovações em relação ao abandono de responsabilidades por parte da família, nada há de chocante neste processo. Trata-se, passe a redundância, de uma socialização da custódia análoga à de qualquer outra atividade necessária para a cobertura das nossas necessidades. As sociedades são cada vez menos autossuficientes e todos consumimos o que não produzimos e produzimos o que não consumimos, correspondendo a uma sociedade baseada no intercâmbio. Além disso, a cooperação gera economias de escala e garante uma determinada normalização, ou seja, uma determinada qualidade. Confia-se em parte a custódia à escola do mesmo modo que se confia a produção do pão ao padeiro ou do leite ao leiteiro. Seria impensável a saída das mulheres para a esfera pública sem essa socialização da custódia. Atualmente, a escola complementa a família como no passado fazia a pequena comunidade envolvente. É um perfeito absurdo lamentar esta deslocação das funções de custódia da família para a escola. Se os pais tivessem mais tempo para estar com seus filhos, muitos deles poderiam simplesmente prescindir da instituição e daqueles que nela trabalham. Não é tanta nem tão óbvia a superioridade dos professores sobre as famílias na altura do ensino pré-escolar e básico. Já são frequentes os movimentos desescolarizadores ou por uma educação sem escola, em que basta, por exemplo, o acordo de 5 famílias semelhantes e com filhos da mesma idade para substituir por uma escola com vantagens evidentes e com desvantagens não tão evidentes. A escolarização é um todo que compreende, além do ensino, a custódia e funções que nunca anteriormente tinham surgido separadamente. De facto, quando os professores reclamam o apoio do público em geral ou da sua clientela particular para obter das administrações os meios que, por sua vez, são melhorias das suas perspectivas profissionais, o alargamento da escolaridade obrigatória ou da oferta assegurada, a criação ou financiamento de mais grupos-aula, etc., não entram nessas restrições, que apenas chegam depois, uma vez que já se conseguiu o que se queria. Assim, trata-se simplesmente de estudar como combinar ensino e custódia, assegurando que ambas sejam formativas. A aprendizagem dos ofícios. A aprendizagem dos ofícios tem desaparecido virtualmente. Quando uma parte significativa das famílias vivia numa economia de subsistência ou do trabalho por conta própria, como grande parte do campesinato, do artesanato ou do pequeno comércio, quando a lei permitia uma incorporação mais prematura no trabalho assalariado, a escolarização estava menos difundida. O acesso ao ofício ou à profissão fazia-se através da aprendizagem, pelo que os adolescentes e jovens se convertiam rapidamente em aprendizes, ajudantes, assistentes ou empregados de comércio. Os aprendizes ficavam sob a tutela de familiares ou de mestres. Os aprendizes refletiam uma relação dual. Por um lado,
a transmissão das qualificações; por outro, a formação moral, em troca da qual o aprendiz trabalhava quase de graça e servia o mestre. Atualmente, o trabalho por conta própria é minoritário e, numa elevada proporção, profissional, excluindo a incorporação se não se possui um título acadêmico. As empresas familiares são escassas e muitas vezes os seus proprietários não querem ser sucedidos pelos seus filhos. Atualmente, a formação profissional tem a sua sede no sistema educativo formal. A escola e a autoridade. A escola é, assim, a primeira experiência com a coerção e a autoridade impessoais. Não me refiro à clássica denúncia da escola-prisão, da escola-quartel ou da aula-jaula, mas apenas à autoridade e à coerção necessárias e inevitáveis que toda a sociedade exerce sobre todos os seus membros. O indivíduo deve adaptar-se às normas de convivência independentemente das suas filiações e fobias. O reverso desta situação é que a atitude do indivíduo relativamente à autoridade tende a ser menos efetiva e tradicional e mais instrumental e racional. O principal objetivo da instituição educativa não tem sido ensinar, mas educar. O objetivo da instituição educativa, como de qualquer forma de educação, tem sido sempre no sentido de modelar o comportamento, as atitudes e as disposições dos indivíduos. De forma explícita, algumas vezes, e implícita noutras, através das atitudes e das práticas associadas à aquisição de saberes e de destrezas, a escola tem servido sempre para formar súbditos ou cidadãos, trabalhadores subordinados ou profissionais autônomos. De facto, os professores têm reivindicado sempre o seu papel de educadores relativamente ao de simples instrutores, deparando-se agora, pela primeira vez, com o contrário. A socialização da socialização. O indivíduo é um todo e a escola não pode pretender ocupar-se somente de uma parte. A socialização da socialização, a coletivização da educação, pressupõe o papel crescente da escola relativamente à família. Dependem tanto das escolas para a educação da infância e da juventude como se dependia dos hospitais para a atenção aos doentes, das residências para os idosos, da polícia e da magistratura para a manutenção da ordem social ou do mercado e do Estado para o aprovisionamento de bens e serviços. Com a educação sucede o mesmo que com a comida. Antes comprava-se pré-feita na loja e terminava-se de fazer em casa. Agora compra-se feita na loja e envia-se ainda por fazer para a escola. Neste contexto, a ideia de que as famílias se desinteressam da educação carece de fundamento. Quando se generaliza a escolarização, aparecem sem dúvida alguns alunos alcançados pela maioria, mas aparecem sem os pais, aos quais os professores podiam recorrer na procura de ajuda cada vez que algo escapasse ao seu controlo. Ao mesmo tempo, a crescente sensibilidade social a respeito das condições da escolarização, dos direitos e dos espaços de liberdade das crianças, etc., acarreta uma limitação da autoridade dos professores de todos os níveis. O colapso da hierarquia escola-família. A redistribuição das funções de custódia, de socialização e de controlo acumula-se à mudança nas posições relativas da família e da escola, dos pais e dos professores. Quando parecia que a escolarização básica era parte indispensável da própria vida, tão inevitável como os impostos e a morte, e que a população não tinha que ser convencida ou forçada para ajudar a escola, torna-se negativo que alguns grupos não incluídos nessa corrente geral possam romper com a aparente calma. Brevemente, o estatuto, ou, se preferir, o prestígio, relativo do professor deteriorou-se, não porque a sua formação tenha piorado, mas porque não melhorou no seio de um processo de democratização do acesso ao ensino universitário. Desde então temos assistido a um progressivo afastamento dos professores em relação aos alunos e aos pais. Consequentemente, também temos presenciado um progressivo desencanto dos pais e dos alunos no que respeita a quaisquer mecanismos de participação. Sem dúvida, esta situação conduz-nos a uma reconsideração total da organização educativa docente e das suas relações com o contexto e com a dinâmica da profissão docente, que trataremos mais detalhadamente nos capítulos seguintes.